Tem a palavra. Ilustres participantes da mesa, senadores Inácio Arruda e Lides da Mata, que fizeram discursos fantásticos sobre o Rômulo Almeida, eu teria pouca coisa a acrescentar em relação à quantidade enorme de informações verídicas, notáveis, que foram dadas. Vou dizer apenas algumas palavras de algumas curiosidades. Entendeu? O Rômulo... Fale para essa juventude que está aqui nos acompanhando no plenário. Gostava de futebol. E o pai dele, que tinha certas dificuldades financeiras, o atrapalhou num convite dos colegas jogadores de futebol para irem a Amargosa de trem. Entendeu? Tempos depois, 30 anos depois, Rômulo ainda jogava futebol lá na Confederação Nacional da Indústria, do Departamento Econômico. E, por informações que eu tive, jogou bem, ainda já com a idade de 30 e tantos anos, quase 40, certo? Ao se formar com 19 anos, em 1932 ou 33, ele participou de uma revolta em apoio aos paulistas contra o governo de Getúlio na época. E teve preso alguma temporada. Inclusive um primo nosso, João Matos de Almeida, que se formou em médico e poucos meses depois morreu tuberculoso, porque a prisão foi em local inóspito, em local muito úmido. Pegou a tuberculose e foi embora, mesmo sendo médico formado há pouco tempo. Rômulo, ao formar, foi para o Rio para tentar a vida. E lá entrou no jornalismo, foi professor do Colégio Lacombe, Colégio Jacobina, entendeu? Entrou no programa do integralismo, entendeu? Ia ser diretor de um jornal em Belo Horizonte, indicado por Plínio Salgado, mas aí veio o golpe de 10 de novembro de 37 e ele foi para o xadrez. E no xadrez ele ficou convivendo os integralistas de um lado e os comunistas. E aí essas duas alas de pensamento se conjugaram e discutiram muitas coisas. Inclusive, um dos esquerdistas era Tomás Pompeu Accioli Borges, que era cunhado de Juracy Magalhães, mas era de esquerda. E depois fez parte da assessoria econômica liderada por Rômulo. Entendeu? Então, Rômulo então falava que houve, digamos, muita conversa com os comunistas da época que foram presos e tal. E isso foi muito bom, eles trocarem ideias, porque todos eles eram nacionalistas e uns passaram da direita para a esquerda e outros da esquerda para a direita, como foi o Roland Corbusier, que era esquerdista, era direitista e virou esquerdista. E houve vários casos desse tipo, entendeu? A preocupação de Rômulo era o Brasil. Então, ele fez tudo no sentido de coisa. Quando ele voltou do Acre, que ele foi delegado do recenseamento lá no Acre, entendeu? Ele ficou trabalhando no escritório do seu amigo Santiago Dantas, que tinha sido também da direita, entendeu? Santiago. E aí, o ministro Alexandre Marcondes Filho pediu ao Santiago que indicasse uma pessoa para auxiliá-lo em planejamento, essa coisa toda, tal. E o Santiago indicou Rômulo. E Rômulo, então, fez um trabalhando num salão grande, numa mesa com uma quantidade enorme de outros funcionários, no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, fez um trabalho, e o Marcondes Filho, quando viu a papeleta dele, mandou ele datilografar, tal. Quando leu, disse, olha, esse trabalho está muito bom, eu podia dizer que foi meu, dar ao presidente e tudo ok, mas não, quem vai entregar é você, pessoalmente, comigo. Então, o Rômulo ficou muito satisfeito com a ideia do Marcondes Filho nessa promoção.
esse trabalho, se não me engano, Roberto Simonsen, que era o presidente da Confederação da Indústria de São Paulo, da Federação das Indústrias de São Paulo, leu esse trabalho lá na mesa de Rômulo. Rômulo deu para ele. E aí o Roberto Simonsen o apresentou a Evaldo Lodge, que era o presidente da Confederação Nacional da Indústria. E com isso, então, o Rômulo foi o criador do Departamento Econômico da Confederação Nacional da Indústria. E, inclusive, eu trabalhei em 1958 como entrevistador em uma pesquisa feita na indústria carioca, a pedido de Celso Furtado, que na época estava no Chile, na CEPAL, e que pediu ao Departamento Econômico para fazer essa pesquisa, e eu fui um dos pesquisadores na época, certo? Aí, então, o Rômulo passou a ser uma figura, digamos assim, constante, permanente, obrigatória na participação como assessor e depois como delegado nas inúmeras conferências internacionais fora, no exterior e aqui no Brasil. O Itamaraty sempre o convocava como uma figura obrigatória pelo seu conhecimento dos problemas econômicos e das soluções que ele tinha para esses problemas econômicos e para a solução desses problemas. Certo? E Getúlio, então, quando foi eleito em 1950, Rômulo aderiu ao PTB, entendeu? A pedido por indicação de Landulfo Alves, que tinha sido interventor federal na Bahia, e o Rômulo foi indicado por várias personalidades Aristeu, para assessorias. Só um segundo para que eu possa registrar que já ouviram quase todo o seu discurso. São estudantes de escolas públicas brasileiras, campeões, já são premiados nas Olimpíadas de Matemática do Brasil. Então, sim, nossos cumprimentos, nossos parabéns a essa turma que está aqui. Viu? Volta a palavra. Então, o Getúlio nomeou o Rômulo, e o Rômulo, então, foi o criador, justamente, da assessoria econômica da Presidência da República, que foi um órgão novo criado em termos de Brasil e de América Latina. E, realmente, tudo o que a senadora Lídia da Mata falou e o senador Inácio Arruda falou, foi realmente um desdobramento fantástico da grande vida de Rômulo Almeida, certo? Então, o Rômulo foi uma figura realmente notável, agora com toda a simplicidade. Quer dizer, quando ele voltou, digamos assim, quando o Getúlio morreu, ele pediu demissão do Banco Nordeste e aí foi convidado por Antônio Balbino para orientar a economia baiana e criou, então, a Comissão de Planejamento Econômico, a CPE, da qual eu fui também um dos participantes, como elemento do ETN, e o Rômulo, no ETN do Banco Nordeste, ele teve o cuidado de botar na lei de criação do banco, o banco cria o Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, ETN, como condição de não haver substituição com governos posteriores. E o ETN tem dado uma contribuição fantástica para os estudos do Nordeste, certo? E aqui está o presidente do Banco Nordeste, eu como o funcionário número 1 hoje do Banco Nordeste, mais antigo, porque eu comecei na comissão incorporadora, como elemento que era do Departamento Econômico, do setor de estatística da Confederação da Indústria, e fui requisitado por Rômulo para servir na assessoria econômica. E nessa assessoria econômica, o Rômulo teve a preocupação justamente de conjugar o esforço brasileiro de obras civis com um esforço de dinamização da economia efetiva. Ou seja, Vinícius Verredo, que tinha sido diretor-geral do DENOX, fez parte dessa comissão incorporadora do Banco Nordeste logo no início, entendeu? Tomás Pompeu Ascioli Borges
e uma série de outras pessoas. Jesus Soares Pereira, que foi uma figura também gigantesca, juntamente com Inácio Rangel, cearense da Gema, entendeu? Então, todas essas pessoas contribuíram realmente para criar condições de desenvolvimento da economia brasileira em termos de controle para o Brasil das riquezas brasileiras. Eu vou ficando por aqui porque tem outras pessoas a falar. Então, eu agradeço essa homenagem do Senado a Rômulo Almeida, aos brilhantes discursos de Inácio Arruda e de Lídice da Mata, que realmente esgotaram o assunto sobre o Rômulo Almeida, entendeu? E agradeço a todos os participantes desse plenário, entendeu? Por eles estarem prestigiando essa homenagem a Rômulo Almeida. Muito obrigado a todos.